Palavras de Meishu Sama, um princípio de justiça, publicado no livro Evangelho do Céu. Um princípio de justiça. Qualquer pessoa que, devido à gravidade de uma doença, já esteja à beira da morte, ao ser curada por Deus, deve, por um princípio de justiça, manifestar agradecimento irrestrito pela graça recebida. Se, contudo, passado algum tempo, esquecer a bênção e voltar à vida anterior, limitando-se apenas a usufruir, não estará sendo justa e, além disso, contrairá uma dívida de gratidão. Para maior esclarecimento, vejamos um exemplo. Suponhamos que o valor da vida seja 10. Se a retribuição for igual, não haverá saldo algum a ser considerado. Caso seja superior a 10, haverá um valor positivo, que será multiplicado por Deus através de proteção especial. Sendo ao contrário inferior, permanecerá uma diferença negativa, e desse modo, existirá uma dívida com o Criador que precisará ser urgentemente resgatada. É necessário, pois, muito cuidado, porque os juros crescerão e o saldo devedor aumentará. Sob esse aspecto, não há diferença entre débitos materiais e espirituais. Daí o motivo de o Fórum Divino emitir um aviso de cobrança através de uma repurificação toda vez que a dívida ultrapassa certo limite. Se a pessoa entender a mensagem, pedir desculpas do fundo do coração e, ao mesmo tempo, acertar as suas contas, com certeza será salva. Controlar a ira. De acordo com o antigo provérbio, o que é fácil todos suportam, mas a verdadeira tolerância consiste em aceitar o insuportável. Uma outra sentença ensina que se deve ter sempre pendurado ao pescoço um receptáculo de paciência, e caso ele se rompa, consertá-lo tantas vezes quantas forem necessárias. Eis uma grande verdade. Muitas pessoas me perguntam a que espécie de ascetismo me dediquei para tornar-me um mestre. Foram banhos de cachoeira, jejuns e muitas penitências? Simplesmente respondo que jamais me devotei a esse tipo de exercício espiritual. Minha prática religiosa sempre se fundamentou em 2 princípios: suportar com paciência o sofrimento das dívidas e reprimir a ira. Ao ouvir essa resposta, muitos ficaram boquiabertos. Contudo, foi realmente assim. Creio que Deus me fez passar por essas provações visando ao meu aprimoramento. Houve até um tempo em que eu encontrava a todo instante motivos suficientes para manifestar cólera ou indignação. Ainda mais, além de sempre ter tido um temperamento irascível, durante esse período, uma sucessão de acontecimentos provocavam-me constantemente muita irritabilidade. Assim, certo dia, em consequência de um sério mal-entendido, sofri tamanha humilhação perante grande número de pessoas, que não tinha sequer coragem de encará-las, nem conseguia sufocar a minha aflição. Mesmo em tais circunstâncias, tive de comparecer a uma festa para a qual fora convidado, e a cujo convite não poderia recusar. Não havendo outra saída, dirigi-me à casa dos meus anfitriões. Tamanho era meu transtorno, que não conseguia concentrar-me no que se passava ao meu redor. Para tentar esquecer tão ingrata situação, pedi um cálice de saquê, uma espécie de vinho de arroz. Na verdade, eu não apreciava essa bebida. Assim mesmo, tomei-a. Tal era meu nível de intranquilidade. Somente 2 ou 3 dias mais tarde é que pude voltar a meu estado normal. Contudo, algum tempo depois, vim a saber que, devido àquela desagradável incidente, havia escapado de um grande sofrimento. Tão terrível humilhação livrara-me de um golpe fatal. Assim, por meio de uma experiência exasperante, fui salvo e me senti infinitamente grato pela proteção divina.
Incêndios. Através de uma observação atenta, percebe-se que o destino de pessoas ou empresas transforma-se melhorando bastante após grandes infortúnios, como por exemplo um incêndio. Na verdade, o que acontece é a queima das impurezas pelo fogo. Tal foi o destino da cidade de Atami, a qual, depois de ter sido atingida por um incêndio, obteve enorme progresso. Portanto, pode-se concluir com muita segurança que não só acontecimentos bons são maravilhosos, também os desastrosos geram benefícios, uma vez que eliminam impurezas do corpo, do espírito e do ambiente. E quando essa limpeza termina, tudo fica melhor que antes. Então, não ter doenças é bom, mas ficar doente também será uma bênção. Tendo, portanto, conhecimento bem claro a respeito do verdadeiro significado de um processo de purificação, tanto física quanto espiritual, o ser humano pode ver com absoluta tranquilidade. São, entretanto, os ensinamentos referentes à purificação, verdades que só se aplicam aos homens de fé. Aos incrédulos, qualquer sofrimento é uma desgraça, contra a qual empregam lutas insanas. Não conseguem, porém. Além disso, quanto maior a batalha, mais a situação se complica até finalmente mergulharem no abismo. O segredo, portanto, da felicidade humana consiste em compreender cada um, do fundo do seu coração, essas verdades sobre as quais acabei de lhes falar.